Olá, alunos e alunas. Aqui quem fala é o professor Railton Alves, da disciplina de Matemática. Sou professor da Rede Municipal de Ensino de Teresina. Ministro aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, localizada na Zona Sul de Teresina. Gostaria primeiramente de mandar um forte abraço para toda a equipe gestora da Escola Júlio Lopes, para a equipe de professores, para os alunos e para você, aluno, que está acompanhando esta aula juntamente conosco. Vamos começar a nossa aula. Bem, esta aula é uma aula voltada para as turmas de 8º ano do ensino fundamental e o conteúdo da nossa aula de hoje é perímetro, ou seja, é uma continuação da nossa aula passada. Vamos começar. O descritor que nós iremos trabalhar, que no caso é o mesmo, D12, resolver problemas envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas. O conteúdo, determinar o perímetro de uma região plana retangular através da justaposição de dois ou mais retângulos com o apoio de figuras. E qual é o objetivo que eu quero que vocês atinjam ao final desta aula? O objetivo é definir o que é um perímetro, suas características e propriedades em figuras planas quaisquer, aplicar o conceito e as propriedades de perímetro em figuras planas retangulares, através da resolução de problemas diversos de natureza direta ou contextualizada. Continuando. Introdução. Em nossa aula passada, nós iniciamos o conteúdo sobre perímetro de figuras planas, em especial perímetro de retângulo. Vimos o que é um perímetro, suas características e propriedades, e também a ideia de justaposição, ou seja, essa ideia de juntar duas ou mais figuras para criar uma figura única. Justaposição nada mais é que a junção de figuras planas, geralmente poligonais, para formar novas figuras. Com as novas figuras também é possível calcular o seu perímetro, ou seja, eu junto essas figuras que originalmente tinham perímetros e ao juntá-las eu crio uma nova figura e a partir disso eu terei um novo perímetro, que é possível calcular. Vimos também como que ocorre esse processo de justaposição. Por fim, fizemos a aplicação desse conhecimento na resolução de uma situação-problema, de algumas situações-problemas. Em nossa aula de hoje, nós realizaremos a aplicação prática dos conteúdos que nós aprendemos através da resolução de exercício. Então, vamos lá. Exercício número 1. O exercício 1 diz o seguinte: um pentágono é formado da seguinte maneira: dado o lado com a menor medida, o próximo lado mede o dobro do seu comprimento, ou seja, o dobro do comprimento do lado anterior que ele mencionou. O seguinte mede o triplo em relação também a esse primeiro, e assim sucessivamente. Colocando um exemplo em relação a números, eu poderia dizer que os lados desse pentágono são 1, o próximo é 2, o próximo é 3, o próximo é 4 e assim sucessivamente. Sabendo que o perímetro desse pentágono é igual a 300 centímetros, qual é a medida do seu maior lado? Ou seja, ele pede aqui que você identifique a medida do maior lado desse pentágono. E ele nos forneceu apenas o perímetro, que é de 300 centímetros. Então, vamos aqui ver como que se dá a solução dessa questão. Então, nós temos aqui, solução. Note que não é dado na questão um valor numérico para os lados do pentágono, apenas o perímetro, ou seja, ele não forneceu um valor numérico para nenhum desses lados desse pentágono, ele nos deu apenas o perímetro. Diante disso, podemos assumir que é possível solucioná-la sem saber essa medida a princípio, ou seja, sem saber a medida desse lado. Continuando, podemos perceber que utilizaremos a ideia de uma medida representada por uma incógnita, porque eu quero representar um valor que eu não conheço o valor numérico desse valor, ou seja, eu posso me utilizar da ideia de incógnita, ou seja, o que é uma incógnita? É um valor desconhecido, cujo meu objetivo é encontrá-lo, já que o valor não é conhecido. Então, nós temos o seguinte: observe que o perímetro desse pentágono será dado pela seguinte expressão. Atentem comigo. 2P, que é o perímetro, é igual ao quê? A soma dos lados que formam esse pentágono.
Qual é o valor desses lados? Eu vou definir que esse primeiro lado, que nós fizemos um exemplo hipotético definido como 1, eu vou dizer que ele é x. Então, o próximo será quanto? O dobro, 2x. E o próximo, o triplo, 3x. Por quê? Porque eu estou pegando esse lado x como referência. Então, os lados desse pentágono, representado através da incógnita x, serão x, 2x, 3x, 4x, 5x. Então, somando todos esses lados, eu vou ter o perímetro. Então, a expressão do perímetro é x mais 2x mais 3x mais 4x mais 5x. Ou seja, estou somando todos os lados desse pentágono para encontrar o quê? O valor do perímetro, que é dado pela expressão 2p. Continuando. Note agora que foi dito na questão que o valor do perímetro da figura em questão é de 300 centímetros. Ou seja, eu sei o valor desse perímetro. Diante disso, podemos criar uma equação e determinar o valor de x. Por quê? Porque eu vou montar uma equação apenas em função de x. A princípio eu tenho o p e o x, mas ao substituir o 2p por 300, que no caso é o valor desse perímetro, eu posso encontrar o valor desse x. Portanto, nós temos aí 2p é igual a 300. Só que 2p também é igual à soma de todos os valores do contorno, que no caso representam a soma dos lados que formam o perímetro. Então, substituindo o 300 na expressão 2p da soma dos lados, nós temos o seguinte: 300 é igual a x mais 2x mais 3x mais 4x mais 5x. Portanto, nós temos aí, ó, somando todos esses valores, nós temos 15x igual a 300. Agora eu vou me utilizar do princípio multiplicativo e vou dividir ambos os membros dessa igualdade por 15, porque no primeiro membro eu quero apenas o x. Portanto, dividindo, eu vou encontrar x igual a 20, ou seja, 20 é o valor de x, ou seja, só que x representa o quê? Representa o menor lado desse pentágono. Então, o menor lado desse pentágono mede 20 centímetros. Só que nós queremos o quê? Nós queremos o valor do maior lado. Com essa informação, podemos determinar o valor do maior lado desse polígono, que vai ser, no caso, o seguinte: o maior lado do pentágono será 5 vezes 20. Por quê? Nós não definimos que o maior lado é 5x, já que x é a menor, e o maior lado lá é representado pela expressão 5x. Então, substituindo esse x por 20, o valor do maior lado é 100 centímetros. Portanto, o maior lado do pentágono procurado é de 100 centímetros. Diante disso, a alternativa que contempla corretamente a nossa questão é a letra C, 100 centímetros. Marcando aí a alternativa correta, nós temos aí, ó, letra C, 100 centímetros. Portanto, marcamos aí a nossa alternativa da nossa questão de número 1. Questão bem simples e bem tranquila. Continuando. Exercício 2. Um círculo tem perímetro igual a 314 centímetros. Sabendo que o lado de um hexágono regular tem a mesma medida que o raio desse círculo, ou seja, o lado do hexágono tem o mesmo valor do raio do círculo. Calcule o perímetro do hexágono regular, considerando π igual a 3,14. Bom, como que nós vamos solucionar essa questão? Observe que nós queremos encontrar o valor do perímetro do pentágono, ou no caso do hexágono. Só que nós precisamos da medida do lado desse hexágono. Só que ele disse que a medida do lado desse hexágono é, na verdade, igual ao raio do círculo. E ele deu aí na questão alguma informação relacionada ao círculo, que é qual? O seu perímetro, que é 314 centímetros. Então, nós vamos nos utilizar disso para poder resolver a questão. Então, vamos aqui. Solução. Para que possamos resolver a questão, precisamos, primeiramente, determinar o valor do raio desse círculo.
Isso será possível através do uso da fórmula do perímetro da circunferência, que se assemelha ao do círculo. Logo, nós temos o seguinte: o comprimento, ou seja, o comprimento ou o raio dessa circunferência, ou raio não, o comprimento dessa circunferência é igual a 2 vezes π vezes r. Portanto, substituindo os valores dados nessa expressão, nós temos o seguinte: note que na questão foi afirmado que o valor do perímetro desse círculo é 314 centímetros. Com isso, fica fácil determinar o valor do seu raio. Por quê? Porque eu tenho a fórmula desse perímetro, tenho o valor desse perímetro e, no caso, eu posso substituir pela incógnita, no caso lá, o valor, lá constante π. Substituindo o valor dado na fórmula, nós temos o seguinte, ó. O C é 2 vezes π vezes r. Só que quem é o C? É o comprimento da circunferência, que no caso vai ser o perímetro do círculo. Só que eu sei quem é o perímetro do círculo. O perímetro do círculo é 314 centímetros. Portanto, substituindo na fórmula, nós temos 314 é igual 2 vezes π vezes r. O nosso objetivo é encontrar o r. Então, eu tenho que isolar esse r em um dos membros dessa igualdade. Portanto, nós temos aí, ó, considerando o π como sendo 3,14, que ele deu na questão, nós iremos ficar com o seguinte: 2 vezes 3,14 vezes r é igual a 314. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir ambos os membros dessa igualdade por 3,14. Observe que ao dividir no primeiro membro da igualdade, cancela o 3,14 com o 3,14. E no segundo lado dessa igualdade, no segundo membro, 314 dividido por 3,14, o resultado é 100. Pronto, nós temos agora a expressão 2r igual a 100. O que nós vamos fazer agora? Dividir ambos os membros dessa igualdade por 2, porque nós queremos apenas o r. Portanto, dividindo aí ambos os membros da igualdade por 2, eu vou encontrar o r igual a 100 dividido por 2, 50 centímetros. Portanto, o raio desse círculo é 50 centímetros. Só que, o que foi que ele disse? Ele disse que o raio desse círculo é, na verdade, igual ao lado do hexágono. E nós sabemos que um hexágono regular possui todos os seus lados com medidas iguais. Portanto, o perímetro de um polígono regular, como vimos, é dado pela fórmula n vezes L, onde o n é a quantidade de lados e o L representa o valor numérico desse lado. Logo, substituindo esses valores na expressão, nós temos o seguinte: como o hexágono ele possui 6 lados, nós ficaremos com a seguinte expressão para o perímetro: 2π é igual a n vezes L. Quem é o n? O número de lados. Se é um hexágono, tem 6 lados, vezes o L. Quem é o L? O valor desse lado. Só que o valor do lado mede quanto? 50, que é o mesmo valor do raio do círculo. Portanto, o nosso perímetro aí é 6 vezes 50, 300 centímetros. Questão bem simples, bem tranquila. Logo, o valor do perímetro desse hexágono regular será 300 centímetros. Diante disso, a alternativa correta que contempla a nossa questão é a letra E, 300 centímetros. Nós temos aí as alternativas e, marcando ela, nós temos aí resposta letra E, 300 centímetros. Questão bem simples, bem tranquila. Tinha essa jogadazinha do raio do círculo, mas dava perfeitamente para vocês conseguirem resolver. Vamos lá para o nosso próximo exercício. Exercício número 3. Um campo de futebol de formato retangular tem 100 metros de largura por 70 metros de comprimento. Antes de cada treino, os jogadores de um time dão 5 voltas e meia correndo ao redor do campo. Sendo assim, determine. Letra A. Quantos metros os jogadores correm ao dar uma volta completa no campo? Letra B. Quantos metros eles percorrem ao dar 5 voltas e meia ao redor do campo? Se eles repetem essa corrida de 5 voltas 5 vezes por semana, quantos metros os jogadores correm em
uma semana. Vamos aqui para a solução da nossa letra A. Solução. Iremos representar o campo para visualizarmos melhor a ideia. Então, nós temos aqui, ó, o campo retangular, comprimento 100 metros, altura 70 metros. O perímetro do retângulo em questão é igual à soma das medidas dos lados da figura, ou seja, o perímetro é dado pela soma dos lados que formam o contorno da figura. Aplicando os valores na fórmula, nós vimos uma fórmula para o cálculo do perímetro do retângulo, que é 2P igual a 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Por quê? Porque os lados opostos possuem medidas congruentes. Então, eu posso multiplicar cada lado dado na questão por 2. No caso, esses dois lados que têm as medidas assinaladas. Então, o valor desse perímetro será o seguinte: 2P igual a 2 vezes 100, que é a base, mais 2 vezes 70, que é essa altura. Portanto, o perímetro é igual a 200 mais 140. Portanto, o perímetro é 340 metros. Só que esse perímetro representa o que? No caso, uma volta completa ao redor desse campo. Portanto, a nossa resposta da letra A é 340 metros. Ao dar uma volta completa ao redor desse campo, eles percorrem 340 metros. Continuando. Se uma volta completa tem 340 metros, 5 voltas e meia terá 5,5 vezes o valor da volta completa, que dá um total de 1.870 metros. Ou seja, na letra B ele queria saber quanto que eles iriam percorrer se eles dessem 5 voltas, ou seja, 5,5 voltas, ou seja, 5 voltas e meia ao redor desse campo. Ou seja, você multiplica o valor da quantidade de voltas, que no caso é 5,5, vezes o valor da volta completa, que no caso é 340 metros. Portanto, dá aí um valor total de 1.870 metros. Bem simples e bem tranquilo. Então, essa é a resposta da nossa letra B. Vamos aqui para a próxima. A última pergunta se refere à quantidade de metros que o atleta irá percorrer ao dar 5 voltas e meias durante 5 dias por semana, ou seja, 5 dias na semana. Então, o que é que nós iremos fazer? Se nós sabemos que essas 5 voltas e meias têm um total de 1.870 metros e ele repete essas 5 voltas e meia 5 vezes na semana, você multiplica o 5, que é a quantidade de dias na semana que ele irá fazer esse percurso, vezes o valor desse percurso. Só que o valor desse percurso é quanto? É o resultado que nós obtemos na letra anterior, no caso na letra B, que é 1.870 metros. Portanto, 5 vezes 1.870 metros nos dá um valor de 9.350 metros. Portanto, ao dar durante essa uma semana e esses 5 dias que eles irão fazer esse percurso, eles irão percorrer um total de 9.350 metros. Portanto, recapitulando aqui todas as nossas soluções, nós temos aí, ó, letra A, 370 metros, uma volta completa. Letra B, 1.870 metros em 5 voltas e meia, você dá 5 voltas e mais a metade de uma volta. E a letra C é o percurso total feito, no caso dessas 5 voltas e meias, feito 5 vezes na semana, que dá um total de 9.350 metros. Questão bem simples e bem tranquila, era um pouco mais extensa apenas pela questão das letras, mas era uma questão bem simples. Vamos aqui para o nosso próximo exercício. Sabe-se que o perímetro de um retângulo é 60 centímetros e o comprimento desse retângulo é de 22 centímetros. Determine a largura do retângulo. Essa aqui talvez é uma das questões mais simples aqui dos nossos exercícios. Por quê? Observe o seguinte. Solução. Representando o retângulo em questão, obtemos. Você tem aí, ó, o retângulo. Essa medida é x, porque ele quer saber a medida dessa largura desse retângulo. Só que ele dá o quê? Ele dá o comprimento, que no caso é essa medida, 22 centímetros, no caso 22 metros. E o nosso objetivo é encontrar essa
medida em x. Apenas uma observação, é x centímetros, e embaixo é 22 centímetros, não metros. Continuando, nós temos aqui, ó, para podermos definir o valor de x, usaremos a ideia de equação para determinar esse valor. Como que nós faremos isso? Já que nós sabemos o valor do perímetro, iremos igualar a soma dos lados ao valor do perímetro que foi dado na questão. Ou seja, ele disse que o perímetro dessa figura é quanto? 60 centímetros. Então, se eu somar todas as medidas dos lados, eu posso igualar a 60. Portanto, nós temos aí, ó, 2P é igual a x mais x, ou seja, os dois lados opostos congruentes, mais 22 mais 22, os dois lados opostos congruentes. Então, nós temos aí que 2P é igual a x mais x, 2x, 22 mais 22, 44. Então, 2P é igual a 2x mais 44. Só que nós sabemos que o perímetro, que é 2P, é igual a 60 centímetros. Portanto, eu posso substituir esse 60 nessa equação que nós acabamos de montar. Então, nós temos aí, ó, substituindo, nós teremos 60 igual a 2x mais 44. Resolvendo essa equação através do princípio aditivo, 2x é igual a 60 menos 44. Então, 2x é igual a 16. Utilizando agora o princípio multiplicativo, eu vou dividir ambos os membros dessa igualdade por 2. Então, eu irei encontrar que o nosso x vale 8 centímetros. Portanto, x, no caso, o valor da largura desse retângulo será igual a 8 centímetros. Como eu falei, a questão, uma das questões mais simples aqui dos nossos exercícios. Questão bem simples e bem tranquila. Continuando. Exercício número 5. Baseado na figura abaixo, o menor valor inteiro par que o número x pode assumir para que o perímetro dessa figura, na figura que ele dá na imagem, seja maior que 80 unidades de comprimento é. O que ele está pedindo nessa questão? Ele quer que você determine o valor de x, ou seja, do x que está aí representando os lados desse, no caso desse trapézio. Ele quer que você identifique o valor de x de tal forma que quando eu somar todos esses valores, no caso o perímetro, de tal forma que quando eu somar todos esses valores que representam o perímetro, essa soma, que é o perímetro, tem que ser maior que 80. Então, é isso que ele está pedindo nessa questão. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a ideia de desigualdade, porque nós queremos uma coisa maior que outra coisa. Então, utilizaremos a ideia de desigualdade. Continuando, nós temos aqui solução. Já que queremos que o valor do perímetro seja maior que 80, utilizaremos a ideia de desigualdade. Logo, nós temos o seguinte, 2P é maior que 80, onde esse 2P representa o quê? Representa o perímetro daquele trapézio. Tem que ser maior que 80 unidades. Continuando. Mas temos que o perímetro é dado pelo quê? Pela soma daqueles valores. Quais são os valores? 6x menos 8, mais 3x mais 8, mais x mais 5, mais x mais 5. Continuando. Aplicando os valores na expressão, ou seja, na expressão 2P maior que 80, nós temos o seguinte. 6x menos 8, mais 3x mais 8, mais x mais 5, mais x mais 5, é maior que 80, porque é uma desigualdade. O que está à esquerda tem que ser maior do que o valor que está à direita. Quem é que está à direita? 80. Então, o valor desse perímetro é maior que 80 unidades, que é a condição que ele estabeleceu na nossa questão. Continuando. Nós temos aí, ó, resolvendo a desigualdade, nós vamos somar aí os termos de mesma parte literal, 6x mais 3x mais x mais x, mais, abre parênteses, menos 8 mais 8 mais 5 mais 5. Tudo isso é maior que 80. Então, nós ficaremos com a expressão 11x mais 10 é maior que 80. Utilizando agora o princípio aditivo, eu vou subtrair
ambos, no caso 10, de ambos os membros dessa igualdade. Por quê? Se nós temos uma desigualdade, se eu aplicar esse mesmo conceito dos dois lados, eu não altero o valor. Então, nós temos aí, ó, 11x mais 10 menos 10 é maior que 80 menos 10. Continuando, 11x é maior que 70. O que é que eu farei agora? Utilizarei o princípio multiplicativo e vou dividir ambos os membros dessa igualdade por 11. Observe que o valor da desigualdade ele não se altera. Por quê? Porque eu não estou trabalhando com valores negativos, apenas com valores positivos. Então, a desigualdade permanece a mesma. Portanto, nós temos aí que o nosso x ele é maior que 6,3. Só que qual era a condição da questão? Um inteiro par, ou seja, eu quero um inteiro par maior que 6,3. Logo, entre as alternativas, o menor valor inteiro que satisfaz a condição pedida é o 8. Eu vou já colocar aqui as alternativas e vocês vão ver que o 8 é o menor valor que satisfaz essa condição. Já que queremos um valor que torne 2p maior que 80. E 8 atende a essa condição e também é o menor valor entre as alternativas. Portanto, nós temos aí, ó, que a alternativa correta é a letra B, dada pelo valor 8. Portanto, o nosso x ele tem que ser maior ou igual a 8. Questão bem simples e bem tranquila. Vamos agora aqui para o nosso próximo exercício. Exercício 6, da VUNESP. A figura seguinte, cujas dimensões estão indicadas em metros, mostra as regiões R1 e R2, ambas com formato de triângulos retângulos, situadas em uma praça e destinadas a atividades de recreação infantil para faixas etárias distintas. Aí ele traz a imagem e ele traz aí o valor de algumas dimensões. Note que esses dois triângulos são no caso, triângulos retângulos. Se a área de R1 é 54 metros quadrados, então o perímetro de R2 é em metros igual a. Aí ele traz as alternativas. Vamos aqui para a nossa solução. Note que temos apenas duas figuras, que são nesse caso dois triângulos. Veja que o triângulo R1 tem uma dimensão x e o triângulo R2 tem também uma dimensão x mais 4, ou seja, nós temos os lados desses triângulos em função de uma variável, que no caso é a variável x. A questão pede o perímetro do segundo triângulo dado na imagem, que nesse caso é o triângulo de dimensões 12 e x mais 4. Ou seja, se é um triângulo, ainda falta o valor de um lado e também definir o valor desse x. Primeiramente, devemos encontrar o valor de x para então determinar as dimensões do triângulo R2. Foi dado na questão que o valor da área do triângulo R1 é igual a 54 metros quadrados. Diante disso, podemos determinar o valor de x. Aplicando os dados na fórmula da área do triângulo, nós temos a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. A base você tem que é o valor 9 e a altura é o x, porque os dois lados formam um ângulo de 90 graus. Tudo dividido por 2. Então, eu sei o valor da expressão da área, que é igual a quanto? 54 metros quadrados. Então, eu posso aplicar nessa fórmula que eu acabei de definir. Então, 54 é igual a 9 vezes x dividido por 2. Resolvendo essa expressão, eu irei encontrar que o nosso x ele é igual a 12. Bem, agora que nós definimos o valor de x, nós podemos aplicar esse valor no triângulo R2 e definir o seu segundo lado e depois encontrar o valor do seu terceiro lado. Então, nós temos o seguinte, aplicando aí na expressão do perímetro, onde esse y que nós acabamos de colocar aí nessa expressão do 2p, representa, no caso, a hipotenusa do triângulo R2. Continuando, substituindo o valor de x na equação, nós temos aí, ó, 2p é igual a 12 mais 4 mais 12 mais y. Portanto, nós temos aí que os dois lados desse triângulo, que são, no caso, os catetos, são 12 e 16.
Utilizando aí o teorema de Pitágoras, eu posso determinar o valor desse terceiro lado, que vai ser aí no caso 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado igual a y ao quadrado. Então, esse y, ele vale, no caso, 20 metros. Bom, agora nós conseguimos determinar o valor das três dimensões, que são, no caso, 16, 12 e o y, que é o valor que nós acabamos de encontrar, que no caso é 20. Portanto, o perímetro aí é 16 mais 12 mais 20, ou seja, o perímetro é 48. Portanto, a alternativa correta é a letra D, 48 metros. Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês na nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, não tenha ficado nenhuma dúvida. Foco nos estudos, foco na aprendizagem e até a nossa próxima aula. Olá, meus queridos alunos do 8º ano das escolas municipais de Teresina, em especial os alunos da Escola Municipal Professor Manuel Paulo Nunes. Um grande beijo para vocês, já estou com saudade, daqui a pouco a gente se encontra presencialmente. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa hoje, professor Barroso aqui, né, mais uma vez. Vamos aprender novas habilidades, então fica aquela mensagem, pegue o seu caderno, se sente aí num canto, que esteja mais silencioso possível, anote as informações principais aqui dos slides, anote também as suas dúvidas e tire posteriormente com o professor. Então vamos lá, vamos começar? Então, vamos mostrar aí logo o conteúdo da nossa aula, certo? Vamos trabalhar hoje com uma habilidade que vocês já conhecem bem. Essa aqui é mais uma revisão do que propriamente um novo aprendizado. Vamos trabalhar, ainda continuar com o trabalho com o gênero carta do leitor e vendo aí como esse gênero traz aí fatos e traz também opinião, né? Até por ser um gênero discursivo e argumentativo também. Então, é muito comum dentro da carta do leitor encontrar aí opinião dos leitores a respeito da revista ou de uma matéria relacionada àquela revista ou jornal. Vamos lá, então para a introdução, eu já quero deixar bem claro aqui com vocês, eu já havia falado na aula anterior e vocês já tinham também assistido a aulas de outros professores, né, sobre esse gênero, o gênero carta do leitor. Não confunda carta do leitor com carta ao leitor, tá? Eu gostaria de fazer essa ressalva logo no início da nossa aula, porque as revistas e também os jornais trazem como título, né, de uma seção o nome Carta ao Leitor. Quem faz essa carta ao leitor é o editor da revista, tá bom? Não é o leitor que está falando ali, e sim o editor da revista. Aqui estamos tratando de carta do leitor. O leitor escreve para a revista ou para o jornal, dando a opinião dele, agradecendo ou criticando uma matéria, uma reportagem, dando o ponto de vista dele a respeito da revista, tá bom? Então, essa é a carta do leitor e não carta ao leitor. Mas vamos lá, como isso acontece? Então, o leitor ali, ele recebe a revista, lê uma matéria da revista, né? Essa matéria pode ser uma notícia, uma reportagem, um artigo de opinião. Ele faz aquela leitura, você já sabe que a notícia, a reportagem, o artigo de opinião vai trazer um tema, vai trazer um fato, né? Podendo inclusive também ser um texto argumentativo. E o leitor irá escrever, né, esse gênero textual carta do leitor, mas eu já havia falado para você que carta já está um pouco fora de uso, né? Alguns chamam a carta do leitor, inclusive, de informações do leitor, mensagem do leitor, ou qualquer outro tipo, né, de semelhante, né, como sinônimo de carta do leitor. Ele vai escrever essa carta do leitor dando a opinião dele, fazendo uma crítica sobre aquele fato. Não é sempre assim, porque o gênero não é fixo, né? Existem
Tem gente que escreve para a revista ou para o jornal apenas para criticar, não o fato, né, uma reportagem, mas para criticar uma revista, por exemplo, a revista ali, ou para criticar a ideia de outra pessoa que escreveu também para a revista. Mas aqui eu quero que vocês percebam o seguinte: geralmente o leitor escreverá falando de uma matéria daquela revista, daquele jornal. Essa matéria podendo ser reportagem, uma notícia, um artigo de opinião, enfim. E o que ele fará nessa carta do leitor? Geralmente, ele vai falar daquele fato dado lá na reportagem, ou dado na notícia lá, né, se for um jornal, ou no artigo de opinião dentro da revista. Ele trará o fato, ele mostrará a opinião dele, que pode ser em concordância com a revista ou não, e ele vai argumentar a respeito daquela opinião dele. Então, geralmente, a carta do leitor, ela tem esse esquema, né? Apresentar o fato, apresentar a opinião a respeito dessa temática, desse fato, e apresentar os argumentos que sustentam a opinião dele, né? Ok? Vamos mostrar aqui um exemplo de carta do leitor e vamos perceber aí essas opiniões com maior frequência. Vamos lá. Tenho aí dados e ideias. Isso aqui foi retirado da revista Exame, edição número 1154 de fevereiro de 2018. Vejamos. Na primeira edição de 2018, para mim é um espanto ver que as empresas de agronegócio sentem falta de mão de obra qualificada. E ele coloca entre parênteses, escassez de talentos no campo, 24 de janeiro. O que é isso? Vocês também já viu comigo. Isso aí é o título da matéria a qual ele está se referindo, tá? Para um país que tem 12 milhões de desempregados, é incompreensível que não se encontrem bons profissionais. Talvez seja proveitoso para as empresas rever os processos de contratação e reduzir o grau de exigências, né, que muitas vezes não se enquadram aos perfis dos profissionais e às funções. Então, isso aí é a carta do leitor, feita pelo Daniel Menezes Gil, que ele é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e ele escreveu para a revista Exame a respeito, né, de uma matéria divulgada por essa revista no dia 24 de janeiro. Então, o que é que eu chamo sua atenção aqui? O que é que eu quero que você perceba aqui? Que ele fala a respeito de um tema, de um fato, né, que é a falta de mão de obra qualificada em empresas de agronegócio. Possivelmente isso aí seja o assunto, o tema da matéria a qual ele está se referindo, porque tem o mesmo título, né? Escassez de talentos no campo. E ele vai emitir uma opinião a respeito dessa matéria. Veja, é incompreensível, ele diz logo, é incompreensível que não se encontre bons profissionais. Então ele está dizendo até que ficou revoltado com isso, né? É incompreensível isso. E ele diz mais, talvez seja proveitoso rever os processos de contratação. Então, o que é que eu quero chamar a sua atenção? Que o leitor, ele emite uma opinião sobre um fato. O fato é a falta de mão de obra qualificada nas empresas de agronegócio. Qual é a opinião do leitor a respeito dessa matéria? A opinião dele é que isso é incompreensível, né, nos dias atuais, e que ele dá uma sugestão, talvez seja proveitoso rever os processos de contratação nessas empresas. Então, isso aí é a opinião dele. Todo mundo vai concordar com isso? Óbvio que não. Por isso que é a opinião dele, ok? Então, ele mostra a opinião dele, dá a opinião dele a respeito de um fato. Então, que isso fique claro. A habilidade de você distinguir, separar, saber identificar fato e opinião dentro da carta do leitor. Tudo ok até aqui? Vamos para mais um exemplo. Desmatar causa falta d'água. Na reportagem Por que está faltando água? Setembro de 2014, me decepcionei um pouco. Vocês explicaram lindamente as reservas e o mau uso,
mas falta um pedaço importante da história. A relação entre desmatamento e a falta de água. Por que faltou chuva? Por causa do desmatamento da Amazônia. Vide rios voadores. As pessoas precisam entender que não basta rezar para chover e colocar a culpa no governo. Isso é um trecho aí, né, da Carta do Leitor, da revista Super Interessante, edição 339, de novembro de 2014. Então, vamos perceber a questão da opinião e do fato. Veja, qual é o fato retratado? A falta d'água no Brasil. Ela leu a revista, dentro da revista tinha uma reportagem ou uma matéria que falava sobre a falta d'água no Brasil. Ela escreveu para a revista, dando a opinião dela a respeito dessa matéria, né? Dizendo, inclusive, que ficou decepcionada porque faltou um pedaço da história, né? Na visão dela, aquela matéria não está completa, aquela reportagem não está completa. Então, o fato é a falta d'água no Brasil, a qual ela se refere, né, na reportagem, e ela dá a opinião. Qual é a opinião dela? As pessoas precisam entender que não basta rezar ou colocar a culpa no governo. Então, a falta d'água aí também é responsabilidade das pessoas, daquelas que desmatam, né? Daquelas que acabam fazendo algum tipo de coisa para que isso influa em si também na questão das chuvas, né? No regime de chuvas anuais no Brasil. Que isso também não é culpa do governo, na visão dela, portanto, isso aí também é uma opinião. Então, mostrei para vocês 2 exemplos de carta do leitor, mostrei para vocês o fato aos quais eles se referem e também a opinião dos leitores a respeito de cada uma das matérias. Tudo bem até aqui? Vamos agora praticar. Chegou aquele momento em que você vai fixar, né, essa habilidade de identificar, de separar, né, distinguir fato de opinião relativa a esse fato. Vamos lá. Vamos fazer isso através também de uma carta do leitor. Vamos lá, verdadeira aula. Esse é o título da carta do leitor. Em relação a Bravo, pessoal, só explicando, Bravo é uma revista que ela acabou não existindo mais, deixou de existir, né, lá por 2014, 2013, mas que é uma revista, tá bom? Em relação a Bravo, de junho, número 191, não consigo dizer qual matéria me agradou mais. Sou professora universitária e já perdi as contas de quantas vezes levei textos da revista para meus alunos. Não será diferente agora. Do maravilhoso ensaio sobre a Renascença, Guia de Renascimento para o século XXI, a brilhante reportagem sobre Valdemar Cordeiro, o título da matéria é Ruptura Eletrônica, da delicadeza do ensaio visual, o título da matéria é Afeto a Fotos, do realismo ao trabalho de Larry Clark, Câmara Despudorada, Câmara Despudorada. O conteúdo da edição é uma verdadeira aula, um convite à arte. Parabéns aos jornalistas e escritores que fizeram esse número. Então, eu tenho uma carta do leitor, que é uma leitora da revista Bravo, escreveu para a revista Bravo elogiando aí as matérias, né, que ela achou mais interessante dessa revista. Vamos lá, a pergunta é, em qual trecho há uma opinião? Letra A, sou professora universitária e já perdi as contas. B, em relação a Bravo, de junho, número 191. C, do maravilhoso ensaio sobre a Renascença. Ou letra D, parabéns aos jornalistas e escritores. Vamos lá, um minutinho para que vocês possam resolver essa questão.
Vamos lá. Em que trecho há uma opinião? Você já viu aí comigo que a carta do leitor, ela pode trazer, né, a opinião do leitor a respeito de uma matéria ou mesmo a respeito da revista, né, dos editores, do repórter, enfim. Em que trecho há uma opinião? Letra A. Sou professora universitária e já perdi as contas. Pessoal, isso é uma opinião. Para ser uma opinião, eu preciso emitir um juízo de valor sobre alguma coisa. Ela está dando o ponto de vista dela, ela está emitindo uma opinião sobre ela, ou sobre a matéria, ou sobre a revista? Não, né, pessoal? Quando ela diz sou professor universitário e já perdi as contas, ela está apenas se identificando. Então, não temos aí uma opinião. Então, não é a letra A. Letra B. Em relação a Bravo, de julho, número 191, que é o número da edição, eu tenho uma opinião? Também não. Ela está apenas dizendo qual é a revista e qual o número da edição da revista. Ela não tem uma opinião, não está dizendo que é boa, que é ruim, enfim, ela não está dando nenhuma opinião aí. Vamos para a letra C. Do maravilhoso ensaio sobre a Renascença. Veja, aqui eu já tenho uma palavrinha que desperta a atenção, o adjetivo maravilhoso. Maravilhoso é um juízo de valor, é uma característica que ela está dando ao ensaio, né, sobre a Renascença, que é uma matéria aí que ela até diz, foi Guia do Renascimento para o século XXI. Então, ela está dando o juízo de valor, ela está dando o ponto de vista dela, ela está dizendo que é maravilhoso. Todo mundo vai achar maravilhoso também igual a ela? Não. Então, isso é a opinião dela a respeito desse ensaio. Portanto, resposta correta aí só pode ser a letra C. Vamos ver a letra D. Parabéns aos jornalistas e escritores. Ela está dando alguma opinião? Também não. Ela está apenas elogiando. Não é a opinião dela. Ok? Resposta correta, então, letra C. Tudo ok? Vamos para mais uma questão. Fala, mestre. Então, aí, mais uma carta do leitor da revista Nova Escola. Vamos ver o que é que diz aí. A entrevista da Renata Libório, aí que ele coloca entre aspas o título da matéria e o mês em que a matéria foi publicada, né? Tem jovem que nem sabe por que posta fotos eróticas na web. É uma matéria divulgada em abril. Traz um alerta à escola e à família. Não podemos ignorar o uso da internet, sobretudo das redes sociais, nem achá-la uma maravilha por apresentar uma novidade a cada dia. Junto com essa evolução, vem o perigo. Cabe aos pais monitorar o computador e aos adolescentes discutir e refletir, e aos docentes discutir e refletir com os alunos. Então, essa é a carta do leitor da Solange, né, de Bom Jesus da Lapa, Bahia. Vamos lá. O trecho destacado no texto, qual trecho? Não podemos ignorar o uso da internet. É, letra A, um ponto de vista do autor a respeito da revista. B, um fato usado para defender a ideia do autor. Letra C, uma justificativa sobre a ideia defendida. Ou letra D, uma opinião sobre o fato apresentado. Vamos lá, um minutinho para que vocês possam refletir.
Pronto, vamos voltar. O trecho destacado no texto é... Então, o trecho é: não podemos ignorar o uso da internet. É um ponto de vista do autor? Sim, é um ponto de vista. A respeito da revista? Veja, não é a respeito da revista, é a respeito da matéria divulgada na revista, não é? Veja, ela diz assim: a entrevista da Renata Libório traz um alerta à escola e à família. Não podemos ignorar o uso da internet. Então, esse é o ponto de vista dela a respeito dessa matéria em específico e não a respeito da revista. Então, não é a letra A. Letra B. Um fato usado para defender a ideia do autor. Não é um fato, é uma opinião sobre uma matéria. Então, é uma opinião sobre um fato, tá? Então, não é o fato em si. C. Uma justificativa sobre a ideia defendida. Ela não está aí dando uma justificativa, né, sobre a ideia. Ela é a própria ideia, esse trecho é a própria ideia. Portanto, a resposta correta só pode ser a letra D. Uma opinião, isso, sobre o fato apresentado. O fato é o quê? A entrevista. Qual é a opinião dela sobre a entrevista? Não podemos ignorar o uso da internet. Ok, pessoal? Então, ela concorda com aquela entrevista da Renata Libório. Resposta correta, letra D. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá, vamos para mais uma questão. Só que agora teremos a mesma habilidade de diferenciar fato de opinião, mas em outro gênero. Vamos ver aí. Ler para conhecer o mundo. Ler é muito mais difícil e complexo do que imaginamos. O nosso objeto de leitura não está concentrado naquilo que chamamos de livro, no que entendemos como tarefa de casa ou ainda como aprofundamento teórico envolvendo o nosso campo de trabalho. Somos desafiados, a cada momento, a ler o mundo e, sem termos exercitado o olhar seletivo e crítico, corremos um grande risco de desempenharmos o papel de leitores leigos ou ainda de não leitores. A geração da pressa, do intervalo, do tudo pronto, não tem exercitado a leitura tanto quanto deveria. Lê de forma fragmentada, em curtos espaços de tempo, intercalados ou em paralelo a outros estímulos visuais e sonoros. Lê sinopses e resumos divulgados na internet, lê porque precisa ou porque vale nota, não aprendeu a ler por prazer. A criança lê o mundo desde que nasce e o prazer pela leitura deve ser cultivado. Então, incentive o seu filho a encontrar na livraria ou na biblioteca pública o livro que produza nele o encantamento necessário para provocar a frase: eu quero esse. Ajude-o na escolha. Dê tempo para que folheie. Independentemente da idade, devemos entender que, para conhecer o nosso mundo, precisamos aprender a ler e que dentro dos livros existem muitos outros mundos, né, que só chegaremos a conhecer se tomarmos a iniciativa de abri-los, tomarmos aí a iniciativa de abri-los, abrir esses livros, né? Então, qual a pergunta? Qual trecho apresenta uma opinião? Letra A, não aprender a ler por prazer. B, ler sinopses e resumos divulgados na internet. Letra C, ler é muito mais difícil e complexo do que imaginamos. Ou letra D, ler de forma fragmentada em curtos espaços de tempo. Vamos lá, 30 segundinhos para você responder. Vamos voltar. Então, letra A, não aprendeu a ler por prazer, não é uma opinião. Letra B, ler sinopses e resumos divulgados na internet, também não, é um fato.
Letra C, ler é muito mais difícil e complexo do que imaginamos. Pessoal, ler é muito mais difícil e complexo do que imaginamos. Isso aí já mostra a opinião dele. A leitura ser difícil, ser complexa, é a opinião que ele tem a respeito da leitura. Portanto, a resposta correta é a letra C. D, ler de forma fragmentada em curtos espaços de tempo também não é uma opinião, ele apenas está explicando. Então, a resposta correta é a letra C. No último texto, vamos lá, com a mesma habilidade. Sem Você, que é uma letra de música da Rosa de Saron. Minha vida, minha história só fez sentido quando te conheci. Olha o ti aí com T maiúsculo, né? Seus olhos, sua face, sua sagrada face, me levam além do que pensei. Se às vezes me escondo, em você me acho, nem dá para disfarçar. Preciso dizer, você faz muita falta, não há como explicar. Foi sem você que eu pude entender que não é fácil viver sem te ter. Meu coração me diz que não, eu não consigo viver sem você, sem você. Vamos lá para a pergunta. Há uma opinião em, letra A, não é fácil viver sem te ter? B, meu coração me diz que não. Letra C, minha vida, minha história. Ou letra D, se às vezes me escondo. Pessoal, vamos resolver essa juntos. Olha, ele quer a opinião, não é? Quando ele diz não é fácil viver sem te ter, você já viu em outras aulas que existem determinadas palavras, principalmente os adjetivos, né? Que tem essa carga de opinião aí, né? Quando você dá uma determinada qualidade, uma determinada característica a algum fato, você está emitindo o juízo de valor, está ali mostrando a sua opinião a respeito daquele fato. Quando ele diz que não é fácil, é a opinião dele a respeito de ter Deus perto dele, né? Por que Deus? Por causa do T maiúsculo. Então a gente já sabe aí a quem ele está se referindo. Então, que não é fácil viver sem te ter, já é a nossa resposta, que é a letra A. Quando ele diz, meu coração me diz que não, eu não tenho uma opinião. Letra C, minha vida, minha história, ele só está falando ali, né? São frases declarativas, mas não são opiniões. D, se às vezes me escondo, também não é uma opinião a respeito de algo. Então, só pode ser a letra A. Então, o que foi que aprendemos na aula de hoje? Você viu comigo a diferença entre fato e opinião. Na verdade, você revisou, porque isso a gente já viu diversas vezes, num gênero específico que foi carta do leitor, mas não só na carta do leitor, como também em outros gêneros, não é isso? Então, muito obrigado, fique com Deus, nos encontraremos, tá, nas próximas aulas, tomara que presencial, e tchau pessoal, até mais! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Reginaldo, professor de Geografia. Quero deixar aqui o meu abraço para você que continua nos acompanhando. Um abraço também especial para meus alunos lá da Escola Delmira Coelho Machado e também para os alunos lá da Escola São Sebastião, lá no finalzinho da horta comunitária ali. Acredito que é bairro São Sebastião, bairro de Seu, enfim, por aquela redondeza ali. Um abraço para vocês. Vamos ver o que a gente tem para hoje aqui. Pegue seu material. Vamos aqui estudar o 8º ano, olha só, Estados Unidos da América, que assunto, hein? Vamos estudar hoje especialmente essa potência mundial aí, Estados Unidos da América. Capítulo 8, né? Se você quiser depois fazer uma leitura para reforçar aí o conhecimento sobre esse país, vamos lá. O que a gente tem aqui? Eu montei um roteiro aqui, que nós vamos primeiro definir a localização. Olha, a geografia é uma ciência que trabalha muito com a localização, né? A gente primeiro localiza e depois a gente vê os tipos de clima. Dependendo da localização, você consegue definir muita coisa, clima, economia e por aí vai. Até a cor da pele. Relevo, né? Recursos energéticos tem nos Estados Unidos, a população, a distribuição da população e a formação do território. Como foi que o território dessa grande potência mundial aconteceu, né? A gente precisa desvendar essas coisas aqui. Então, simbora.
Então, o primeiro ponto aí é a localização. Olhando para esse mapa colorido aí, vamos primeiro para o globo terrestre aqui. Perceba bem aqui que os Estados Unidos está, não dá para mostrar não, mas numa zona temperada. E tem aqui o Alasca aqui, que é um território que os Estados Unidos comprou, que tem um pedaço aqui na zona temperada. Beleza, aqui Alasca, nesse colorido, né? E os Estados Unidos aqui. Mas para ele chegar a essa grande proporção, essa grande dimensão territorial, né? Teve muita história e a gente vai daqui a pouco ver. Então, o que tem aqui no texto? Tem mais de 9,8 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil tem 8,8 milhões de quilômetros quadrados, né? Então, os Estados Unidos é maior. Mas os Estados Unidos, meus queridos, ó, ele só é maior devido a essas terras aqui não contínuas. Alasca, e tem um Havaí lá no meio do Pacífico. Fora o Alasca e o Havaí, o Brasil é maior do que os Estados Unidos. Beleza? Tem a quarta maior território do planeta, né? O quarto, primeiro é Rússia, e depois Canadá, China, e vem Estados Unidos. Possui 50 estados, né? A maior parte do território fica na zona temperada, a gente acabou de visualizar isso. Olhando para esse mapa aqui, gente, é bom sempre a gente estar espacializando, localizando no espaço mundial aquilo que a gente vai estudar. Eu sei que, cadê o mouse? Eu sei que a linha do Equador passa por aqui, ó, cortando aqui o norte do Brasil, aí bem que o trópico, enfim. E os Estados Unidos aqui fica na zona temperada do planeta, onde predomina aí clima mais a menos, né? Beleza? Então a localização dos Estados Unidos é isso. Olha que imagem, nossa! Quando se fala em relevo é bom sempre a gente visualizar fotografias desse formato aqui. Possui grandes planaltos na borda leste, oeste, borda leste aqui, ó, do Atlântico, né? Eu tenho aqui os Montes Apalaches, né? Se você quiser ver a altitude, tem esse perfil topográfico aqui. Olha só, eu tenho aqui a altitude e os Montes Apalaches, saí sem querer. Os Montes Apalaches, ó, eles chegam aqui a menos de 2.000 metros de altitude, né? Tá aquele aqui, os Montes Apalaches, a letra C. Aí entre esses planaltos aqui, esses grandes planaltos aqui da porção do Pacífico, eu tenho essa planície aqui onde passa a bacia do rio Mississippi, né? Muito dessas terras aí são agricultáveis, né? Terras planas, são irrigadas, né? Eles aproveitam muito o transporte hidroviário para escoar a produção, o que deixa os produtos norte-americanos mais baratos. Quando você investe no transporte rodoviário, acaba encarecendo a mercadoria. Então, eles utilizam muito aqui esse rio, o rio Mississippi. Está aqui no perfil topográfico, ó, tá? E está aqui também no mapa. E essa porção aqui mais alaranjada aqui, eu tenho aqui as montanhas rochosas, né? Montanhas rochosas, são montanhas aí formadas por atividade aí tectônica, aí, choque de placas e tudo mais. Eu tenho aqui, ó, tem pontos aqui que passam os 4.000 metros de altitude. Nossa, muito alto, né? Tem livro aí que coloca aqui acima de 4.000 metros, gelo eterno, mas tem outros que colocam acima de 3.000 metros, especialmente aí na zona temperada aí, né? Zona temperada, então montanhas acima de 3.000 ou até menos já surge a neve, né? Então, como ocorre aqui nesse perfil, como um perfil topográfico aqui mostra, ó, as montanhas do oeste, as montanhas do Oceano Pacífico, tá bem que elas são muito mais elevadas do que essas montanhas aqui da costa do Atlântico, que são os Montes Apalaches. E aqui no centro eu tenho essas planícies centrais aqui, onde corre a bacia do rio Mississippi. Eu tenho o rio Mississippi aqui, mas tem uns afluentes aqui que corta para um lado e corta para o outro, né? Então, a gente analisando o território dos Estados Unidos, é bom a gente enxergar essas questões geográficas aí. E aí eu tenho os grandes lagos aqui na fronteira com o Canadá. Bom, tem algumas cidades aqui importantes, né? Chicago, né? Bom, enfim. Beleza. Com relação à exploração dos recursos energéticos, especialmente aí o petróleo, né? O petróleo, gás natural, o carvão. Vamos ver aqui o que diz aqui. Os Estados Unidos são um grande produtor e consumidor de petróleo. A demanda por petróleo é muito grande nos Estados Unidos. Eu acredito que no ano de 2015 ele foi o maior produtor, um ato assim de demanda mesmo da população local. Em 2015, os Estados Unidos foi o maior produtor. Evidentemente, não são eles que têm as maiores reservas de petróleo. A maior reserva está na Venezuela.
Aí depois você vai para a Arábia Saudita, aí Canadá, enfim. Mas os Estados Unidos, ele tem uma demanda muito grande. E se ele usa muito petróleo, se ele usa muito carvão, cadê o mouse? Usa muito carvão, né? Gás natural, evidentemente ele vai ser um grande emissor disso aqui, ó, de gás carbônico, tá? Que polui a atmosfera aí, que contribui aí para o aquecimento global. Esse mapa aqui mostra a localização, né, das reservas aqui de petróleo e gás natural, né? Com essa cor aqui, você pode localizar. Geografia, a gente precisa estar localizando os fenômenos, os fatos geográficos, para a gente ter uma compreensão melhor aqui do carvão, mineral, do ferro. Bom, enfim. Mas olhando aqui para esse gráfico aqui, eu vejo que os Estados Unidos sempre tomou a dianteira, né, com relação ao país que mais polui no planeta. Deixa eu localizar aqui o mouse aqui. Veja que eu tenho aqui de 1959 até o ano de 2000, 2003, os Estados Unidos aí aparecer como um país que mais poluía, né? E aí a partir de 2003 aqui, ó, veja que a China em vermelho, ela teve aqui uma arrancada. Hoje a China é o país que mais polui a atmosfera com a emissão de gás carbônico, né? Beleza? E a China também, a Índia, perdão, aqui na cor verde aqui, superou os Estados Unidos, mas são os 3 países que mais poluem a atmosfera do planeta, tá bom? Até porque são países que têm uma população muito grande, então a queima de combustível é muito alta. Isso é justificável, não é justificada a grande quantidade de emissão que aí prejudica o planeta inteiro, não é? Beleza? Entenderam aí, né? Simbora! Com relação à densidade demográfica, a distribuição da população dos Estados Unidos, os norte-americanos, a densidade demográfica, eu tenho aqui as áreas mais povoadas aqui em vermelho. Vermelho é a cor de abóbora, Amanda, aqui, me ajuda? Amarelo queimado, vermelho, amarelo queimado. E esse amarelo mais claro aqui, evidentemente, ó, vamos tentar aqui associar. Essa área aqui é uma área onde ocorrem as montanhas rochosas. Aqui eu tenho grandes desertos aqui, tá bom? Então a densidade ela acaba sendo mais reduzida devido a questões naturais, tá certo? Eu tenho aqui algumas áreas povoadas na costa aqui do Pacífico, né? São Francisco, Los Angeles, San Diego e tal, Seattle, né? Eu tenho aqui a área mais povoada, a área de povoamento mais antigo. A gente vai já chegar como foi que começou os Estados Unidos de fato. Primeiro a gente vai para essas questões mais atuais. Então é isso. A gente precisa analisar a distribuição da população a partir de um gráfico desse que mostra a densidade demográfica, tá? Beleza? Simbora! Já que a gente está falando da distribuição da população, evidentemente a gente logo pensa também nas principais cidades. As principais cidades estão onde há uma concentração maior. E essas cidades, quando elas se unem fisicamente, essas grandes metrópoles, elas se unem fisicamente, elas formam as megalópolis. É quando uma ou mais metrópoles elas se unem fisicamente. Quando eu tenho 2 cidades pequenas, né? Quando elas se unem, por exemplo, Teresina e Timóteo, elas não são metrópole, elas formam um processo chamado de conurbação. Mas quando são 2 metrópoles, quando elas se unem fisicamente devido à expansão urbana, aí formam essas megalópolis. Aí eu tenho essa megalópole aqui, a Sansan, que a gente chama aqui Sansan, de São Francisco, e San Diego, que fica bem aqui no extremo, aqui na fronteira com o México, tá bom? Eu tenho aqui essa Shifts aqui, que também engloba aqui Chicago e Pittsburgh. Pittsburgh aqui, essa mancha urbana deveria estar mais um pouquinho aqui, aí tem Detroit, enfim. É uma região que tem uma concentração populacional muito grande. E eu tenho aqui também o centro econômico, financeiro, aqui o cérebro aqui dos Estados Unidos, que é essa megalópole chamada de Washington, né? Onde tenho aqui, eu tenho Boston, opa, saí sem querer, e Washington, aí tem Nova York, bom, enfim, certo? Então são as grandes metrópoles dos Estados Unidos. Se um dia você tiver a oportunidade de viajar, visite aí essa região metropolitana aí, essa área, né, megalópole, né? Essas 3 megalópolis. Devido a essa prosperidade dos Estados Unidos, existe essa a gente pode chamar essa grande migração para esse país, né? Um país próspero, né? Que evidentemente pode ter muita oportunidade, pelo menos as condições de vida são melhores. E aí eu tenho esse infográfico aqui que mostra o ex-presidente, né, dos Estados Unidos aqui,
querendo levantar o muro contra a imigração, as pessoas querendo adentrar o território, né, norte-americano. E aí essas pessoas buscam realmente a prosperidade. E de fato, essa fotografia bem que mostra um muro que separa algumas cidades, né, do México com os Estados Unidos. Aquelas cidades mexicanas mais populosas, existe sim um muro separando os dois países. Parece utopia, mas existe sim. Você pode pesquisar assim, um muro americano. Tem um livro chamado Muro Americano, eu não me recordo o autor, mas basta colocar o muro americano que você vai ver. Muro que separa, não é um muro contínuo. Existem áreas de deserto que não tem muro, áreas que tem grandes lagos, rios que não tem muro, mas onde tem aglomerações urbanas dos dois lados, foi feito assim, esse muro, né? Aí o que diz aqui o texto? Em virtude da prosperidade, os Estados Unidos são um país de atração populacional. Quem não queria morar lá, né? As pessoas mais ricas aqui do Brasil, trabalham aqui no Brasil, depois vai passar o final de semana ou a semana inteira lá nos Estados Unidos. Tem muita gente aí que faz isso, viu? É só você pesquisar. E a formação do território, como foi que esses Estados Unidos começou? Primeiro os ingleses vieram para cá, eles ocuparam essa faixa litorânea aqui, eles fundaram 13 colônias. As colônias do norte eram de povoamento, as colônias do sul elas tiveram assim, uma vocação para o cultivo da agricultura e as colônias do norte elas ficaram mais voltadas para a produção interna, o abastecimento interno, enquanto as colônias do sul elas se destinavam a abastecer o mercado externo, eram plantations, eles plantavam, né, especialmente o algodão e aí vendia para a Inglaterra, né? Então começou os Estados Unidos com as 13 colônias. Mas aí, em 1776, eles lutaram pela independência, as 13 colônias se uniram e aí lutaram pela independência e aí em 1776 nasceu assim os Estados Unidos. Olha só, as 13 colônias se uniram para formar os Estados Unidos. Que lindo, né? Mas durante quase um século, essas 13 colônias não ficaram unidas. Elas travaram uma guerra quase um século depois. Deixa eu ver se eu tenho uma data aqui, ó. Entre as 13 colônias, depois que os Estados Unidos surgiu, a partir da Guerra de Independência, em 1861 e 1865 teve essa guerra aqui, Guerra de Secessão, né? As colônias do Norte tinham um interesse diferente dos interesses das colônias do Sul, né? As colônias do Norte desenvolviam a indústria, as colônias do Sul tinham vocação para a agricultura e empregar o trabalho escravo. E, evidentemente, quem investe na atividade industrial precisa que esse trabalho não seja mais escravo, seja assalariado para comprar o produto industrializado produzido no próprio território, nos Estados Unidos. E aí, esses interesses eles eram contraditórios e aí acabou tendo essa guerra aí entre as colônias do Norte, que vestiam a bandeira dos Estados Unidos aqui, e as colônias do Sul, que tinha essa bandeira chamada de Estados Confederados. Era meio que os Estados Unidos aí naquele tempo assim querendo se separar, certo? Então teve essa guerra aí interna, uma guerra civil. E confusão, viu? Mas aí, depois da independência, em 1776, aí os Estados Unidos começou a investir na expansão territorial. Foi lançada essa doutrina Monroe aqui, que dizia que doutrina Monroe, que os Estados Unidos ele não aceitavam, os países do continente americano eles estavam passando por processo de independência também, e os Estados Unidos não aceitavam mais que nenhuma potência europeia viesse recolonizar, né, ou tentar fortalecer o colonialismo aqui na América. Então eles proibiram. Essa figura aqui simboliza muito bem essa proibição aqui dessa doutrina Monroe. Aí diz assim, a América tem que ser para os americanos, né? Aí aqui eu tenho aqui uma pessoa aqui representando aqui os Estados Unidos, dizendo que mais nenhum colonizador tem direito de vir explorar aqui o território americano. Parece uma ideia boa, né? Essa fotografia aqui ela é simbólica, tem lá no livro de vocês na página 134, beleza? Tudo bem, mas aí a gente pensa assim, professor, mas você falou que os Estados Unidos era só essa faixa aqui litorânea, que as 13 colônias. Sim, só eram essas 13 colônias. Mas depois da independência, os americanos eles
tiveram essa mensagem divina, essa missão divina de que eles tinham poder, eles eram um povo eleito e tinham poder de colonizar e de explorar as terras do oceano ao outro, do Atlântico ao Pacífico. Eles teriam que sair daqui, ó, eles teriam que sair daqui do Atlântico e explorar essas terras aqui. Veja que essas terras aqui tinham dono, né, da Inglaterra, da França, da Espanha, né, do México. E aí, olha só, eles criaram essa ideologia do destino manifesto, né? Destino manifesto, era destino, então iria acontecer essa colonização, essa ocupação. E manifesto porque já estava se manifestando sim depois da independência. Aí essa imagem aqui, ela sintetiza, ela é emblemática no sentido de representar esse destino manifesto, essa marcha para o oeste. Veja que tem aqui a representação do anjo, uma figura feminina, né? Olha o que ela está carregando aqui, ó, em mãos aqui, ó. Está carregando um fio, rapaz, levando a prosperidade. Veja que a luz está aqui no leste e a marcha para o oeste aqui, que tem a escuridão. Só que nessa marcha para o oeste, essa ocupação, existia muitas tribos indígenas, muitos animais aqui, os índios aqui. Veja que esse cara aqui, ó, com a pena na cabeça aqui, índio, esse outro aqui com arpão aqui, fugindo, né, os animais. Houve muita destruição, viu? Houve muita destruição. E aí ela tem esse fio aqui como se estivesse levando a prosperidade. E essa figura aqui, essa parte aqui no primeiro plano aqui, mostra os agricultores aqui, os fazendeiros trabalhando a terra. Então, essa ocupação dos Estados Unidos se deu a partir da ocupação da terra por agricultores, né, levando a prosperidade aqui, ó, né, o fio aqui, e para promover a integração territorial, as ferrovias também eram instaladas. Veja que esse destino manifesto aí era um plano assim bem organizado. Beleza? E aí ele passou o século todo aqui, do século XVIII aqui até o século XIX aqui, ocupando, tomando o México aqui, isso aqui tudo era México, ó. Os Estados Unidos, através dessa missão divina, né, de ocupar as terras para o oeste, acabou tomando essas terras aqui. Algumas terras aqui foram compradas aqui, né, da França, né, bem aqui era da Espanha, enfim. Então os Estados Unidos tomou essa configuração a partir desse destino manifesto, que você pode fazer a leitura nessa imagem aí. Se você for lá para o texto, lá no livro, lá tem um texto bem grande, e é preciso você observar os detalhes, mas veja como é importante fazer a leitura da imagem. Ele sai aqui do litoral do leste, né? Aí vem em direção ao interior para o oeste, e aí tem tudo isso aí. Matança de muitos índios, né? Desmatamento, ocupação com a agricultura, né? Construção de ferrovia para promover a integração territorial. Enfim, então a história dos Estados Unidos é dessa forma aí. Beleza? E aí a gente tem a expansão que continua até hoje, né? A expansão que continuou fora do país, né? Em terras descontínuas, fora daquela área mesmo, característica dos Estados Unidos. Eles compraram bem aqui o Alasca, aí eles invadiram aqui as terras aqui que pertencem aqui ao Havaí, né? Ocuparam aqui o Havaí. Aqui também durante um certo período, deixa eu ler o texto aqui, compra do Alasca, né? Intervenção em Cuba, que eles eram em Cuba, né? E aí conquistaram o Havaí. Hoje o papel de expansão dos Estados Unidos fica mais por conta das empresas transnacionais. A gente sabe que a Ford é uma empresa norte-americana, ela fechou aí recentemente, mas é uma empresa que traz a tecnologia de lá e vem explorar a mão de obra, a natureza, a matéria-prima, tudo aqui mais barato. Então compensa essas empresas norte-americanas produzir fora do território americano, porque lá não tem matéria-prima, a mão de obra é muito mais cara, né? E precisa essas mercadorias chegar num mercado mais amplo, então é mais interessante ela transportar tecnologia, ela leva a tecnologia, ela constrói as suas fábricas em locais, né, evidentemente, onde tem mão de obra, onde tem matéria-prima, onde tem incentivo fiscal, incentivo do governo, né, o governo deixa de cobrar IPTU, energia, enfim, é preciso que esses governos deem esse incentivo. E foi o que aconteceu aqui no Brasil com a Ford, né? O governo deixou de repassar um incentivo. Eu não sei quais incentivos eram, mas era numa casa aí bem grande em termos, né, de dinheiro. Muita gente ficou desempregada, mas
É dessa forma que acontece. Essas relações, quando você envolve empresas transnacionais, empresas que vêm de fora, normalmente ela vem para cá com esse intuito. Ela precisa de uma doação de terra, isenção de impostos, isenção de IPTU, enfim. E aí ela passa a explorar os recursos naturais, mão de obra barata. Você pegar um trabalhador que trabalha numa indústria aqui no Brasil, na Ford, e um trabalhador que trabalha na Ford lá nos Estados Unidos, ele ganha muito mais do que o trabalhador brasileiro, né? Então compensa transferir essa tecnologia para outros países. Assim o Japão faz. O Japão tem um território pequeno, né? E ele trabalha só na produção de tecnologia. Existem algumas cidades, a gente chama de tecnopolos, são universidades voltadas para centro de pesquisa, para fabricar tecnologia na área da informática, da eletroeletrônica, automobilística, enfim. São países que hoje têm assim uma visibilidade no cenário mundial por ser produtor e fornecedor de tecnologia, certo? Aí se instala em local onde tem as facilidades. Isso é uma lógica do mercado. Beleza? Tem um tempo? Tem. Então vamos lá. Vamos resolver aqui umas duas questões aqui com relação aos Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Mas tem muita coisa ainda para ser contada, viu? O professor de história trabalha mais sobre aquela guerra de secessão, que houve uma guerra civil depois da independência dos Estados Unidos. As 13 colônias não se entenderam bem não, mas lá em história também você vê. Então, simbora. Os Estados Unidos, ou oficialmente os Estados Unidos da América, são a nação mais influente do mundo, realmente. O país encontra-se no continente americano, no subcontinente América do Norte. Limita-se ao norte com o Canadá e ao sul com o México, né? Considerando as características geográficas descritas acima sobre os Estados Unidos, é possível completar com... Considerando a questão de localização, né? Questões geográficas. É possível completar com, letra A, é o maior país americano. Tá vendo como é bom a gente fazer leitura de mapa? Letra B, possui territórios descontínuos. Letra C de coisinha, a maior parte do país fica na zona polar. Letra D, é banhado por 3 oceanos, Atlântico, Pacífico e Glacial Ártico. Olha que coisa. Essa resposta aqui, você olhando, procurando um mapa, você consegue, né? Você consegue visualizar a resposta. Os Estados Unidos não é o maior país americano, o maior país chama-se Canadá. Letra B, possui territórios descontínuos, possui o Alasca, são terras descontínuas, separadas. Então a resposta certa é a letra B. É uma afirmação aí verdadeira. Letra C, o que está errado aí? A maior parte do país fica na zona polar? Não, os Estados Unidos não tem terra na zona polar, somente o Alasca, um pedacinho só. Letra D de docinho, é banhado por 3 oceanos, o glacial ártico não banha os Estados Unidos, viu certo? Então não está valendo, o Atlântico e o Pacífico sim. Segunda questão, ainda tem um tempo. Analise o mapa físico dos Estados Unidos. Esse mapa aí a gente fez a leitura dele há pouco tempo, né? Conforme mostra o mapa ao lado, o relevo dos Estados Unidos é muito irregular, tendo em vista que eu quero saber sobre o relevo dos Estados Unidos. Visto que, letra A, as maiores elevações ficam no oeste. O oeste é essa porção aqui, ó, do Pacífico. As planícies predominam no litoral do Pacífico, as planícies, ó, gente, são essas áreas aqui em verde aqui, ó, tá? Elas realmente existem aqui e tal, mas elas predominam, não é no litoral do Pacífico, elas predominam no centro do país. Letra C, os planaltos do leste são mais antigos, por essa razão mais elevados. Olha, quando você fala em planalto antigo, são planaltos desgastados, então não são elevados. Tá fora aí a letra B e a letra C de coisinha. Letra D. As maiores montanhas se estendem na direção norte-sul, na porção ocidental do país. Olha só, eu tenho 2 respostas aqui. O digitador aqui, quem foi o digitador? Reginaldo Abreu. As maiores elevações ficam no oeste, está aqui, as maiores elevações estão aqui. Tem aquele perfil topográfico que nos ajuda também. E aqui também está afirmando a mesma coisa. As maiores montanhas se estendem realmente de norte a sul e ficam na porção ocidental do país. Então eu tenho a letra A e a letra D de docinho como verdadeira.
Lembra daquele perfil topográfico? Vamos voltar lá, que dá tempo? Dá tempo. Perfil topográfico aqui dos Estados Unidos, ó, isso aqui, ó, as maiores elevações aqui do lado, porção oeste, aqui na costa do Pacífico, aqui, tá, tudo mais. Beleza? Vamos lá, o que tem mais aqui? Ver se tem outra questão. Olha só. A imagem ao lado sintetiza um projeto dos Estados Unidos após sua independência, o qual pode ser relacionado com... A gente fez a leitura, né? Literalmente a leitura dessa imagem aqui. Então, letra A, a expansão da atividade industrial. Após a independência, os Estados Unidos já tinham sim uma atividade industrial, especialmente a indústria têxtil. Letra B, conquista das terras do leste. Letra C de coisinha, a marcha para o oeste por meio do Destino Manifesto. Ficou mole, né? Letra D de docinho, a formação das 13 colônias. Quando se fala em formação das 13 colônias, é coisa mesmo do passado, antes da independência. Então, essa imagem aqui ilustra, gente, a marcha para o oeste por meio do Destino Manifesto. Por meio dessa ideologia divina aí, tem até um anjo aqui, figura feminina, né? Marchando para o oeste. Veja que está tudo claro aqui no leste e a escuridão aqui para o oeste. Tudo aí simboliza aí essa vitória dos Estados Unidos. Beleza? Olha só, a gente vai ficar por aqui. Pois é, gente, pois a gente vai ficando por aqui. Eu deixo aqui meu abraço para vocês. Pegue seu livro também, reforce, faça a leitura, né? Busque conhecer mais, busque o conhecimento. Isso é o maior patrimônio que o homem pode ter, o homem ou a mulher pode ter. Eu fico por aqui, deixo o meu abraço. Até a próxima.